Atos capítulo 19. E enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões superiores e chegou a Éfeso, e ao encontrar ali certos discípulos, perguntou-lhes: Recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Então disse-lhes: Em que, pois, sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. E disse Paulo: João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que haveria de vir depois dele, isto é, em Jesus Cristo. E quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam diversas línguas e profetizavam. E eram ao todo 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se enfureciam e desobedeciam, injuriando o caminho do Senhor diante da multidão, Paulo apartou-se deles e separou os discípulos, e ensinava diariamente na escola de Tirano. E isto durou 2 anos, de maneira que todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus operava pelas mãos de Paulo milagres não habituais, de tal maneira que tomavam os lenços e as túnicas de Paulo, e as túnicas que Paulo usava sobre a pele, e os colocavam sobre os enfermos, e as doenças os deixavam, e até os espíritos imundos saíam. Mas alguns dos judeus exorcistas, que percorriam diversos lugares, quiseram usar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Amaldiçoamo-los pelo mesmo Jesus a quem Paulo prega. Os 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes, eram os que faziam isto. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: A Jesus certamente conheço, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Então o homem em quem estava o espírito maligno saltou sobre eles, e apoderou-se de 2, e assenhoreou-se deles, de tal modo que escaparam daquela casa nus e feridos. E isto tornou-se notório a todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e sobreveio temor sobre todos eles, e engrandeciam o nome do Senhor Jesus. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e revelando o que praticavam. E muitos também dos que tinham praticado artes mágicas traziam seus livros e os queimavam na presença de todos. E calculando-se o valor deles, chegou-se a um total de 50.000 peças de prata. Assim, pelo poder do Senhor, a palavra crescia e prevalecia. Cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito partir para Jerusalém, depois de passar pela Macedônia e pela Acaia, porque dizia: depois de haver estado ali, é-me necessário ver também Roma. Então enviou a Macedônia a 2 dos que o auxiliavam, Timóteo e Erasto, mas ele permaneceu por algum tempo na Ásia. E nesse tempo houve um grande alvoroço a respeito do caminho, porque certo fabricante de artefatos de prata, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Diana, proporcionava grande lucro aos artífices, aos quais reuniu, juntamente com os obreiros de ofícios semelhantes, dizendo-lhes: Senhores, sabeis que por meio desta indústria vem o nosso bem-estar. E agora vedes e ouvis que, não somente em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e atraído após si muita gente, dizendo não serem deuses estes que são feitos por mãos humanas. Por isso, não somente estamos em perigo de que essa nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio santuário da grande deusa Diana venha a ser estimada em nada, e aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram venha a ter a sua majestade arrasada e arrasada. E ao ouvirem isto, encolerizaram-se e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão, e todos, unânimes, concorreram ao teatro e arrebataram consigo a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo. E Paulo queria apresentar-se ao povo, mas os discípulos não lhe permitiram. Também alguns dos príncipes da Ásia, sendo seus amigos, enviaram-lhe mensageiros para admoestar-lhe que não se arriscasse apresentando-se no teatro. E alguns clamavam de um modo e outros de outro, porque a assembleia estava confusa, e a maioria dela não sabia por que estava reunida ali. Então, do meio da multidão, retiraram Alexandre, e os judeus o empurraram adiante deles, e este, acenando com a mão, queria apresentar uma apologia ao povo. Mas, ao reconhecerem que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por quase 2 horas:
grande é a Diana dos Efésios. Então o governador, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, todos vós sabeis que a cidade dos Efésios tem sob a sua custódia o templo da grande deusa Diana, e de sua imagem que caiu de Júpiter. Sendo, pois, estas coisas incontestáveis, é necessário que vós estejais em paz, e não façais nada precipitadamente, porque estes varões que trouxestes não são sacrílegos nem blasfemadores da nossa deusa. Mas, se verdadeiramente Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma questão contra alguém, os tribunais estão abertos e há juízes, que lá demandem uns contra os outros. E se houver outra demanda, há de averiguar-se em legítima assembleia, pois até corremos o risco de sermos acusados de sedição por causa dos acontecimentos de hoje, já que não temos nenhuma explicação para justificar esse alvoroço. Depois de ter dito isto, despediu a assembleia.